Muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite para a família Rapina do Mar. Mais um Razocast, mais uma vez para falar de Seattle Seahawks. Estávamos, obviamente, um clima melhor, né? Nas três primeiras lives, depois das 3 primeiras semanas. E aí entrou outubro e tudo desandou. Só que estamos aí, mais uma vez, vamos falar da derrota dos Seahawks para os 49ers e também da preparação aí já para o jogo do domingo contra os Falcons e tudo que está abrangendo essa semana, muita coisa acontecendo lá no Virginia Mason Athletic Center. Boa noite, Alexandre Castro. Aí uma situação bem perigosa aí, nesse momento, né? Um 3-3. Depois, como o João falou aí, depois de 3 vitórias, 3 momentos, 3 semanas invictos, né? Quebrando alguns recordes aí de head coach novato com mais vitórias na história do Seattle e tal. Temos 3 derrotas seguidas também. Então a gente precisa quebrar essa sequência de derrotas para o futuro da temporada. Uma boa noite especial para quem já está no chat, o Darlan, o Honório, a Micaele, ou Micaele, não sei, não consegui ver pela foto. Mais uma boa noite geral aí. Vamos chegando, vamos deixando o like. Vão também e se inscrevendo no canal quem não é inscrito. Por favor, que hoje tem muito assunto para falar. E o nosso filme de hoje vai ser Na Procura da Felicidade, né? Um filme que se passa na cidade de São Francisco e representa o que o torcedor do Seahawks está buscando há um bom tempo, que é a nossa felicidade que vem em pingados assim de vez em quando, né? Uma gracinha ou outra, mas normalmente não tem nos dado muito alegria o Seattle Seahawks, né, Ale? Vou te dizer que eu não já ouvi falar muito do filme, né? Acho que tem até um memezinho, né? Tipo, esse pequeno momento, sei lá, alguma coisa assim. É o que eu chamo de felicidade, que eu acho que vem desse filme. Mas eu nunca o assisti completo. Sei que eu acho que a esposa dele deixa ele. E eu acho que é o Will Smith com o filho dele, né? São esses filmes. E aí ele meio que mostra que consegue passar pelas dificuldades e tal. Então é justamente o que ele está precisando aí. A gente sempre tenta pegar alguma coisa relacionada, né? O filme se passa em São Francisco. E aí temos essa questão. E por falar em questão de família, né? E o filho do Will Smith aí. O Will Smith que tem uma das famílias mais complicadas aí da cena hollywoodiana. Não sei se você já viu. Fora aquele negócio lá do tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, né? Que tem gente que diz que é armado, que não é e tal. Não sei se você já viu, mas tipo, a esposa dele, que eu me esqueci o nome dele, tipo, meio que assumiu que tinha traído ele num podcast que eles estavam gravando. Podcast não, né? Numa entrevista que eles estavam dando. E tipo assim, como se ele já soubesse, tá ligado? Eles pagam meio que Como se fosse um relacionamento aberto. exato. Tipo, só que parecia que só era aberto pra um lado, pelo visto. Aí, tipo, a reação dele é bem. Assim, não entendeu. O filho do Will Smith tenta aí ganhar o recorde aí de tentar se enfeiar, ficar mais feio em menos tempo possível. Acaba com. Uma hora ele tá extremamente magro, aí depois não come. Tem umas dietas bem estranhas, assim. Então, bem diferente da família lá do Will, de O Maluco no Pedaço. Essa família aí não parece estar tão organizada aí. Jada Pinkett. O... Ah, a Micaele Martins. E aí, Nem precisa tão feliz, só tão humilhado, Jada Pinkett.
É difícil saber quem é mais bagunçado, né? Se é essa família do Will Smith ou os Seahawks. Até porque, né, se a gente pensar, da partida ali do Paul Allen, nunca teve né? Teve um Ah, dono assim, assim e acaba às vezes parecendo mais desorganizado, né? Se bem é que um ter um dos. dono não significa muita coisa, o Dallas Cowboys que o diga, né? Sim. Mas, por exemplo, eu sou da área de tecnologia, né? Então, assim, era até um diferencial pra mim. Tipo, gostei do time que o Paul Allen é, era o dono, né? E assim, a história do Paul Allen em Seattle, assim, é muito. É, é, eu fico muito triste em ver como a franquia ficou, não por um simples descaso, mas assim, o cara vivia a franquia, tipo, ele lutou muito para manter a franquia em Seattle, colocou o time de volta, tipo, colocou o time nos holofotes, né? Então, assim, foi sobre a pelo menos antes de morrer, ele pelo menos ainda conseguiu o título, né, do Super Bowl, o único Super Bowl da gente. Na verdade, as 3 idas ao Super Bowl ele já era o dono da franquia, né? As únicas 3 idas que o time tem é com ele. Então, assim, é realmente o cara que revolucionou e a Jodie Allen é bem mais. É, Soft. é, tipo, inclusive muita gente espera que venda, né, o time, porque ela só não vendeu, porque se não vender até 2025 ou 2026, uma coisa assim, uma boa parte da grana, isso foi uma coisa que o Paul Allen, pensando na cidade, fez, uma boa parte da grana fica pro Estado. Né? Tipo, meio que pra forçar ninguém a vender o time. Então, pelo menos até 2026 ele tem esse acordo, né? Então acho que vai ser difícil. Inclusive a Jodie Allen, ela tipo não é famosa, né? Assim, ela é irmã do Paul Allen, que é um dos criadores da, Da Microsoft. da Microsoft. Mas ela tem um currículo de escândalos bem maior, assim. Já teve alguns seguranças que processaram ela por infortúnio, não sei o que e tal. É sempre. Não sei se você já percebeu, sempre tem aquele cara que, tipo. Ponto, o pai do Neymar, por exemplo. Se bem que o Neymar também já arranja problema, né? É tipo assim, quem é o famoso é o Neymar, e o pai dele às vezes ainda fica tentando aparecer mais do que o próprio cara que é o famoso. Né? Se no pai do Neymar não fosse assim, teríamos mais uma Copa do Mundo, será? Mas até trazendo um pouquinho para a rodada, antes da gente falar do Seahawks propriamente dito, que a gente vai falar muito, que fase do Dallas Cowboys. Meu amigo, se a gente tomou um apavoro dos Lions, eles tomaram dois apavoro e meio. Sim. Porque pelo menos o Seahawks competiu com os Lions do ponto de vista ofensivo, né? Levamos o jogo até o final. O que o Dallas Cowboys fez no domingo, acho que a gente só passou uma vez por isso que foi contra ali os Ravens no ano passado. Ah, E não, tem também um jogo. aproveitando que a gente Tem um está jogo falando contra de. os. Tem um jogo contra os Rams que a gente também tomou uma surra. O Russell Wilson nem terminou essa partida, foi o Austin Davis que terminou. Não, eu lembro. Eu lembro. Foi em véspera do meu TCC, da defesa do meu TCC, isso daí. Imagina como eu fui para banca. Nossa. Até para trazer outro time também para a gente debater, né? Nosso querido freguês, que deixou um pouco a freguesia de lado esse ano, os Lions, sem Aiden Hudson agora, hein? E continua contender ainda, você acha? Continua Ou porque vai ter que ir assim, atrás de outro jogador ali para a posição? eles vão ter que ir. Lesão até feia, né? A gente tava falando no grupo do Aiden Hudson. Machucou, quebrou a fíbula no ar, né? Então assim, uma pancada gigantesca. É, o Aiden Hudson, como a gente já tinha falado até no podcast e, no, e nos textos, né? O Aiden Hudson pra mim era o jogador defensivo do ano. Né? Assim,
A lesão tirou ele dessa jogada. É, deve voltar a continuar a carreira, né? Passou por uma cirurgia delicada, mas esse ano, essa temporada já não volta mais. E assim, o Allen McNeil, que é um defensive tackle, foi até renovado o contrato dele agora, jogou muito, acho que ele teve 2 sacks contra Dallas. Mas assim, o pass rush, né, era o Aidan Hudson, né? Então eles precisam de um cara para esse nome. Não, eu acho que os Lions vão entrar no mercado para trocar por alguém. Muita gente falando sobre o Rayson Reddick, né, dos Jets. Mas tem alguns complicadores. Esse aí eu não sabia. Se os Jets trocarem o Red para um time da NFC, aumenta a pique que eles têm que dar para os Eagles. Tipo, tá nas condições lá. Que Eu acho que beleza. vira uma segunda rodada, sei lá. Então eu acho que tipo, não vai ser a primeira opção deles. E fora que assim, quem assinar com o Reddick vai ter que botar uma boa grana aí pra um cara que tá sem jogar, sem se apresentar nos treinos há um bom tempo. Então assim, eu acho que os times vão esperar a corda apertar bastante no pescoço dos Jets para eles aceitarem o mínimo possível numa troca, né, ficar o mais barato possível para poder fazer isso. Né? Muita gente até falou, porque Seattle não troca pelo Ray, pelos mesmos motivos. Assim, não é que a gente não precise de um edge, mas Seattle vai precisar desembolsar uma grana, e tipo uma grana de edge titular, que não é uma besteirinha, né? Então vai ter que botar uma grana legal. E assim, os Lions têm um dos ataques mais legais de se assistir. Ben Johnson chama muito bem as jogadas, é um cara muito criativo, sem abandonar o jogo corrido, sem ser previsível no jogo aéreo. Então assim, ele consegue trazer esses dois lados. Às vezes a gente vê um corredor Bom Jared ofensivo. Goff, diga-se de passagem. Isso. Às vezes a gente vê um corredor ofensivo muito bom no jogo terrestre, outro muito bom só no jogo aéreo. Ele consegue ser muito criativo nos dois. Então assim, é, acho que é o principal contender. É, são os Lions aí. É, porque com todo respeito, né, vai até ter a disputa agora, né, os Vikings e Lions, né, que inclusive poderia ser o Sunday Night, né. Eu acho que tem pelo menos Melhor uns do que o 3 ou Sunday 4 Night que jogos vai melhores ser. do que o Sunday Night. Que é Steelers e Jets, eu acho. É, deve ser um jogão, mas assim, com todo respeito ao torcedor dos Vikings, assim, os Vikings têm mais cara de cavalo paraguaio do que um super contender, né? Mas é aquilo que eu falo, tipo, eles estão invictos aí. E se for ganhando, 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 meu amigo. Como eu falo, nos playoffs, se você chegou até como wildcard, você tem chance. Só não tem chance de ser campeão quem não tá lá. Nos playoffs. Quem tá, mas é pequeno. Não tem. Então, assim, os Vikings têm uma defesa muito boa, muito bem treinada. E, tipo, tem alguns bagres nessa defesa. Vi de Shaquille Griffin tá por lá, tem um carinho ou outro que o Brian Flores está fazendo o time jogar muito bem. Agora o ataque está na mão do Darnold, que em algum momento tem um apagões. Né? Por exemplo, teve um jogo contra os Packers, né, de divisão, que eles abriram uma vantagem ampla. E eu acho que os Packers conseguiram passar até 3 pontos, né? E no final do jogo eles viraram de novo. Mas assim, era um jogo que eu já tinha mudado o canal. Tipo, isso aqui não vai dar mais em nada, não. Vou ver o próximo. Que inclusive falar nisso, o jogo dos Saints e Buccaneers agora foi a mesma coisa. Tipo, teve um touchdown dos Bucks, aí eu acho que os Saints sofrem um fumble, o cara retorna pra touchdown, tem mais uma pontuação, aí eu parei de assistir. Eu disse, não, tipo, os Saints estão com com um QB reserva e já estão tomando de 3 posses. Esse jogo aqui já era. Quando eu abro um aplicativo de uma aposta que eu tava vendo lá, o Saints tinha virado o jogo. Como assim? Né? Depois teve o vira-vira, eu acho que os Bucks marcaram 50 pontos nesse jogo, né? Uma coisa assim, sei lá. 51-27. Então, assim, O...
A Mikaela colocou aí do Eden Hudson ser o comeback player do ano que vem. A pergunta é se ele volta ano que vem. Eu acho que Eu volta. tenho minhas dúvidas. Cara, aquele quebrou, parece que 3 lugares a perna. É complicado, mas eu acho que com certeza se ele voltar, só dele entrar em campo, ele será o comeback player of the year. É E assim, o ele Darlan tem lembrou talento aí pra isso também. e só rapidinho, João, porque vale lembrar que ele se declarou um ano depois pro draft, porque ele tinha se machucado. Muita gente falou, tipo, era uma lesão até grave. Assim, esse cara não vai conseguir jogar na NFL, tipo, no nível considerável. Ele disse, não, eu vou voltar, jogar mais um ano em Michigan. Jogou muito bem, foi a segunda escolha geral, né? Então assim, é um cara que tem uma mentalidade de ir atrás de bater esses desafios. Um cara muito bom de se ver em campo. Então eu espero que ele me lembra muito o J.J. Watt, né? Eu gostei muito. Era muito fã do J.J. Watt. Uma pena que ele foi jogar nos Cardinals depois. Mas tirando essa parte é, é, equivocada da sua carreira, foi o J.J. Watt, um dos caras que eu gostei muito de ver jogando. Tipo, muita raça e muita técnica. Então assim, era justamente uma das coisas que eu mais gosto de ver em esporte. O RB falou aí que a gente foi humilhado contra os Bills uns 2 anos atrás. O céu do jogo de 2020 não foi tanto, não. Acho que foi 44-34. Não, A gente começa tomando uma massa, depois a gente mas foi aperta. porque virou um garbage time, pô. A gente tomou uma surra mesmo. O Russell foi interceptado, tal, tipo, ele marcou um touchdown, acho que os dois touchdowns bem cebosos, então tipo assim, uns 14 pontos aí foi de garbage time. Eu não me lembro quanto Pode foi o ser. placar não, mas assim, quarenta e os quatro Bills, a 34. pronto, esse então bota aí que foi 44-20, vamos dizer assim. Porque desde essa época aí já tava. O Russell foi interceptado pelo Tre'Davious White numa cover 2 que ele leu errado. E daí acabou o jogo. Os Bills já estavam jogando com o freio de mão puxado. Foi uma surra mesmo. Foi aquele jogo que a gente não tinha resposta nenhuma pra defesa. Parecia o jogo dos Lions, né? Tipo, o Quinton Dunbar, toda a slant entrava, tava marcando o cara com 20 jardas de distância. A gente ainda sacou. Engraçado, né? A defesa tá muito estranha, né? Eu acho que nesse jogo a gente sacou o Josh Allen umas 6 vezes. E ainda assim tomamos uma surra na defesa, tá ligado? Foi um negócio muito absurdo. Foi a estreia do Carlos Dunlap, inclusive. Foi um jogo depois da troca, que foi uma baita troca, diga-se de passagem. Falando em E. troca, só pra gente encerrar o assunto dos outros times para falar do 49ers e Seahawks, a Mari Cooper nos Bills, Que vai enfrentar o Seahawks. Devonta, Devonta Adams nos Jets, que também enfrenta os Seahawks na semana 13. Algo a Assim, comentar dessas trocas? eu acho que mais foi olhar o valor, assim, muita gente cogitando que o DK pudesse ser trocado, né? Então você já tem como base esse valor aí de troca. É, o DK Mas não de vai que valer. vale mais que uma Não terceira acho. rodada. Eu não acho, porque quem for trocar por ele vai ter que renovar o contrato. Já vai ter que saber que vai ter Ah, então que não dar. vale trocar, não. Deixa ele aí, pô. Então, assim, é, tem sempre essa questão, né? Por isso que os valores das trocas às vezes mudam tanto, né? Porque, por exemplo, quem trocar pelo DK sabe que ele está esperando um super contrato. E a não ser que você seja um imbecil igual os Jets, que trocaram pelo Russell Riddick na mesma situação, aí vai acontecer isso, o DK vai ficar sem jogar, tá ligado? Então, assim, o único ponto positivo do DK em comparação a eles é porque ele tem 26 anos. Então é um cara bem mais jovem, eu acho que os dois estão acima dos 30, né? Acho que tem 31 e 32. O Adams e o Cooper. Então assim, tem essa base. É, tinha na história, tinha se colocado que os Saints e os Steelers também estavam nessa briga aí, pelo Davante Adams, né? Então assim, times que podem estar procurando wide receiver ainda seriam os Chiefs, os Steelers e os Saints. Então, se alguém fosse fazer uma proposta, seria um desses times.
Então vamos lá, vamos falar da derrota do Seahawks para o San Francisco 49ers. O jogo na última quinta-feira, 36-24, a sexta derrota seguida para o nosso maior rival. Geno Smith não ganhou deles ainda. Brock Purdy não perdeu da gente ainda. E talvez a pior partida do Geno Smith desde que ele virou titular do Seahawks lá em 2022. A defesa foi aquele meh de sempre, aparece em alguns momentos e não e some em outros. Mas no meu modo de ver, dessa derrota específica foi mais culpa do ataque do que da defesa propriamente dita. E É, aí, O Pedrão falou lá no grupo, né? Por exemplo, se você olhar o placar e em vários momentos no jogo, você tem a falsa sensação de que os Seahawks estavam disputando a partida, né? Assim, me parece um ciclo, né? Todo jogo, é. né? Contra os Lions, contra os Giants, contra os Ah, mas, 49ers, mas se a gente tivesse parece feito que você isso e fala, isso. agora vai, e não ia. Não, mas se a gente tivesse feito isso e isso, a gente tinha ganhado o jogo. Mas assim, uma coisa é acontecer isso uma vez, aí você, pô, não, foi detalhe. Mas tipo, toda semana, inclusive em semanas seguidas, né? Pô, o ataque veio marcar 3 pontos no último No último segundo, né? segundo, Do, 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 do primeiro tempo, né? Então assim, o ataque não produziu nada. A defesa teve sorte, porque os 49ers, um ponto de alerta para eles até no futuro, né? É um time que está indo mal na terceira descida, né? Então, assim, tanto que quando o Seattle conseguiu forçar terceiras descidas foi quando ele conseguiu parar o ataque, né? Mas uma coisa que me preocupa muito da defesa é que, assim, é, sabe qual foi o último turnover que essa defesa forçou? o fumble contra os Giants. Foi contra os Giants. Ah, sim. Foi. O fumble contra os Giants. Antes Interceptação. disso, só Semana na um semana um A gente tá com um contra o quarterback diferencial. calouro. A gente tá com um diferencial de menos 5 em turnovers. O Dino teve mais 2 nesse jogo. Fora o Lavisca Chenot, né, que perdeu no retorno. Fora que o Dee Williams também deveria ter sido um Muffet Punt Um ali, né? Ia ser fumble. mais um turnover. Então a E gente teve poderia. um fumble do Jackson Smith-Njigba, que ele toma o cara dá um soco na bola e só O sobrou no Fred Anthony Warner, né? Bradford. Foi a melhor jogada do Bradford na vida dele. Então, assim, é uma coisa que realmente preocupa. E, assim, eu até, pra galera que não me conhece, eu escrevo também lá pro Field Gus, né? É uma página lá da gringa. E eu até tava escrevendo sobre a análise do jogo. E, tipo, tem muita coisa nesse time que era justamente o que a gente reclamava do Pete Carroll. Um cara tweetou lá, eu tinha prestado atenção que a gente tinha gastado muito tempo, mas eu não tinha noção de quanto tempo tinha sido. Os Seahawks faziam uma jogada com 2 minutos nesse drive que eles Eu vi. chutaram o futebol. A próxima jogada foi com 46 segundos, pô. 46 segundos. Mais de um minuto de conversa. Né? O Seahawks é um time que usa muito o no-huddle, né? Que pra galera que não manja, tipo, o no-huddle é aquela reuniãozinha, né? Que você faz pra chamar a jogada e E tal. parece que quando usa o no-huddle, o ataque vai melhor, né? Desde o Não, ano passado tem essa percepção. só que tem um problema. Tipo, vai pro no-huddle, ou seja, gasta menos tempo. Só que vários snaps são feitos em cima da hora, tipo, quase delay of game. Ou tem que pedir um tempo para não dar o delay of game. Acho que a gente já teve uns 3 delay of games esse ano. Gastou uns 2 timeouts pelo menos para não ter delay of game. Né? Então, assim, Jogando em casa normalmente. e tipo assim, porque os ataques fazem isso? Para pegar a defesa cansada e acho que vocês veem a galera entrando, sendo substituída e não sendo substituída. Se o ataque substituir alguém, ele obrigatoriamente tem que deixar a defesa fazer uma alteração. Mas se o ataque não substitui ninguém, a defesa pode mexer, mas o ataque não é obrigado a esperar. Então tem às vezes aquelas faltas de 12 anos em campo e tal.
O Então, Aaron assim, Rodgers ele é especialista em cavar essa foto. não, essa estatística não existe, mas se existisse, o Aaron Rodgers deve liderar por muito. O cara que mais consegue marcar pontos em free plays. É um absurdo o que ele faz. Eu acho que ele ativa alguma coisa nele que melhora tudo. É É o o X Factor. Merritt, replay. Então, então assim, esse ataque tem esses problemas. Muitas faltas. Pô, o DK teve um baita touchdown. O Kenneth Walker não conseguiu parar antes. Uma falta simples, tá ligado? Eu vi o Nehemiah Pritchett comentou uma falta de offside, pô. Um cornerback, não é um defensive lineman. Um cornerback. Raras são as vezes que um cara que não seja da linha defensiva só tem um offside. Né? Então, assim, é muito tiro no pé, né? Para um time que já é fraco. Né? Então, assim, um time que tem. Como a gente já falou aqui desde o começo, tipo, esperava que ia ter as dificuldades e tal. É um head coach calouro, é um coordenador ofensivo, coordenador de linha ofensiva que nunca trabalharam na NFL, muita gente nova na comissão técnica, mas assim, precisa ter esse ajuste, porque já está passando assim do ponto. Não estou dizendo que o McDonald tem que ser demitido, como eu já tinha dito, eu não esperava muita coisa desse primeiro e do segundo ano. Né? Se o segundo ano vier uma coisa melhor, para mim já é lucro. Mas assim, não é por conta disso também que não quer dizer que ele precisa melhorar. Acho que um dos pontos da pauta da gente é se o time é mal treinado ou ele é ruim. Né? Eu acho que é um Ou pouco se dos dois. tiver uma, ou falta vontade. É, Dá pra colocar esse assim, terceiro ponto também. sim. Eu acho que tem uns caras que tipo, jogam com muita vontade ali. E eu. a- é, assim, o time é ruim. Tem muita gente cometendo erros. Então, assim, isso cai na culpa do técnico pra mim. Assim, quando é um jogador só, você consegue colocar mais do mas assim, com o time inteiro sendo indisciplinado nos dois lados do campo, o head coach não está fazendo uma coisa certa, a comissão técnica não está fazendo uma coisa certa. Porém, existe muita coisa que a comissão técnica faz certo. Por exemplo, a chamada do touchdown do DK, pô, a chamada tá lá, perfeita. Matou a defesa dos 49ers, o Kenneth Walker comete uma falta boba, anula a jogada. Aquela É, outra jogada que seria o touchdown e o passe saiu curto. É, mas eu não vou nem entrar no mérito porque foi a pressão ainda que chegou e tal, mas você ainda. Mas assim, eu tô entrando no mérito do que é mais bobo ainda do que essa parte da pressão, que é tipo, essas faltas idiotas. Não, você tá dando tiro no seu próprio pé. Né? Então, uma blitz bem desenhada pelo Mike McDonald, algumas. Né? E quantos sacks a gente perdeu? O Rashan Jenkins perdeu um sack feito, né, para ele. É, Então, assim, tem muita jogada que está sendo deixada em campo por problema de material humano. Né? É o Julian Love lá, tipo, querer dar uma de super líder e falha na comunicação ali. O Debo Samuel fica livre, ele quer dar uma pancada, uma paulada no Debo Samuel. Que inclusive o passe do Brock Purdy foi ruim, tá? Ficou muito tempo no ar. Se o safety está bem posicionado e faz um bom trabalho, aquela bola é interceptada. Não é nem que não ia ser recepção. E retorna pra Ia, touchdown. isso era interceptação e tem uma grande chance de ser uma pick six. Pelo posicionamento que tava ali, o ataque e tal. Então, assim, é muito. Muito. É aquele negócio, por exemplo, se o Mahomes é interceptado, se o Mahomes sofre um fumble, o Mahomes tem qualidade para no próximo drive ir lá e, tipo, deixa comigo aqui que eu vou botar esse jogo nas Eu costas. compenso. Eu compenso. O time do Seahawks não tem essa qualidade para fazer isso. Então, assim, tem que ser aquele time que você pode até não brilhar, né? Mas vamos começar a retirar esses erros, porque tá passando do ponto, assim, passando do que você pode, como é que chama? Tá me fugindo a palavra. Do aceitável.
Né? Mesmo com tudo isso que a gente já falou, time novo, muitas peças novas, comissão técnica toda nova, mesmo entrando nesse mérito, deixando todos esses poréns aí, né? Mesmo disso está passando do nível aceitável, né? O que principalmente a defesa, né? Vem fazendo. As trincheiras são o principal problema do Seahawks. E ainda completando, tem como melhorar, né? Trouxemos aí um defensive tackle, vamos falar mais daqui a pouco, mas principalmente a OL. Tem margem de melhora, porque George Fent não tá na IR. O Abraham Lucas tá na pup list e não tem nem indícios que pode voltar logo. O Reines não consegue ganhar a vaga do Bradford. Tem margem de melhora ou precisa fazer uma mágica e achar um jogadores em free agent em troca para melhorar esse, principalmente a OL? Bom, assim, como você falou, realmente eu acho que as trincheiras, eu acho que times ruins, o primeiro ponto que eles tinham que procurar era melhorar as trincheiras. Porque você poderia ter até um quarterback ruim, você vai lá e ajuda ele com o jogo corrido, porque sua trincheira é boa. O quarterback ruim protegido pode fazer jogadas melhores. Do outro lado, é a mesma coisa, tipo, pode esconder um pouco a problemas de secundária, uma trincheira forte. E realmente é o grande problema do Seahawks, né? No jogo corrido tem vários buracos, defensivamente, não consegue pressionar com constância, né? E do lado ofensivo é muito pressão, né? Tipo, eu acho que pelo menos uns 2 ou 3 touchdowns aí deixados em campo, né? Pela por uma pressão que chegou, né? Mais tardia, é, deixou o passe ruim, perdão. Então, assim, realmente é um grande problema. O George Fent pode voltar, eu acho que a gente tá na semana 6. Acho que é essa semana que ele pode voltar. Ele foi para IR antes do jogo dos Patriots ou depois Isso. do jogo dos Patriots. Alguma coisa desse Pode ter tipo. sido depois. O Abraham Lucas eu não acho que. Infelizmente, eu acho que talvez nunca mais jogue pro Seattle. É, que existe esse mundo. O que eu faria era dar mais chances pro Reigns. Mesmo. Assim, tem que dar chance pros caras. É, e assim, precisaria de realmente uma troca aí por alguém do interior da linha ofensiva, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque na cabeça dos Seahawks, se na cabeça deles o Bradford tá bem, o Tomlinson é o pro, né? Assim, se for partir desse pressuposto, se eles estão achando que o Bradford pode ser titular, né, o Tomlinson é Hall of Famer. Então, eu não acho que eles vão acabar trocando, então acho que não vai ser um problema que vai ser resolvido esse ano. Acho que o máximo que ele pode fazer é trocar o Bradford pelo Reigns, né? E o Reigns conseguir estabelecer que, inclusive, é algo que eu falo assim, eu daria o máximo de snaps possíveis para os calouros. Sem querer ser o pessimista que eu sempre sou acusado, né? Eu não, é, eu não sei quantas vitórias o Seahawks consegue daqui pro final do ano. Eu não estou dizendo que o Seahawks não vai vencer. 7. Eu não estou dizendo que o Seahawks não vai vencer. Eu estou dizendo que não tem jogos que eu consiga cravar. Não, esse jogo aqui é um jogo que, por exemplo, o jogo dos Dolphins, que dá pra dizer que a gente ganhava. Não tem esse jogo mais no calendário. Tem jogos mais apertados, jogos que a gente sabe que vai perder, tipo Bills, 49ers de volta. É, Umazinha pro mas. Cardinals tem que ter, né? Então, assim. Então, o que eu pensaria era dar o máximo de snaps pra esses caras. E eu não tô falando nem de deixar eles serem titulares. Mas, assim, dá alguns snaps, dá alguns drives para o Reigns. O Tyrese Knight estava jogando muito bem. O Jaron Baker voltou, jogando muito mal contra o jogo corrido. Nas 2 partidas, né, que ele voltou. E o Tyrese Knight
perdeu chance. Não é nem que ele. O Reigns ainda até teve alguns snapzinhos. O Knights saiu, só jogando com special teams, não faz sentido. Né? E isso é tanto que eu até daria chance pros desconhecidos da galera, né? Assim, uns snapzinhos pro Michael Jarrell, pro Sato Alamiya. Como eu tô falando, não tô dizendo pra deixar esses caras serem titulares, não. Assim, um drive ou outro dá uns 3 4 snaps pra esse cara Começa a dar aí. cancha pros caras, né? Exato, pra tipo, chegar no ano que vem, tipo, não, a gente precisa de um reserva de right tackle aqui. Porque o Joel não vai dar, o Lamia não vai dar como guard também. Então, você já sabe. Do que chegar no ano que vem, tipo, pô, os caras só passaram um ano aqui em Seattle treinando, e a gente nunca viu esses caras em, em campo pra entregar uma coisa pra gente. Só um último ponto do jogo aqui, até para usar de transição. Não estava na pauta, mas o Fábio Menezes coloca um ponto legal aí no chat. Tá na hora de San Howell? Bom, acho que assim, é, a partida realmente contra o Giants, eu acho que ele jogou muito mal. E eu acho que, tipo, acaba piorando a sua percepção, tá ligado? Assim, quando você assiste jogos dos 49ers, vê vários erros dele também, por ele ter jogado muito mal contra os Giants, você já fica mais menos tolerante, né? Então começa os erros a ficarem mais pesados. E aí vai. Assim, o Dino não foi o único culpado, né? Então assim, o Ryan Group precisa melhorar, por exemplo. O Ryan Group melhorou, aumentou muito a quantidade de carregados, né? Mas pareceu que ele foi assim, tipo, vocês reclamaram que eu não corri contra os Giants, né? Beleza, então eu vou botar os caras pra correr. Mas só correr. Então, tipo assim, era só corrida pelo meio, corrida pelo meio, corrida pelo meio. Então, não é só a quantidade que tem que aumentar. O jogo também entrar. A resistência que ele tem é usar mais o play action. É uma coisa que precisa melhorar. A linha ofensiva tem sido terrível, né? Principalmente do lado direito. Eu acho que a gente teve 23 pressões, 17 foram do lado direito, né? Do Bradford e do Stone Forsythe. Assim, o Stone Forsythe teve uns 3 snaps que ele sai atrasado pra jogada. Teve um que ele Era enganou até o Paulo Antunes. o Paulo Antunes achou que ele tinha ido bloquear um cara no segundo nível, mas assim, ele saiu atrasado da jogada. Inclusive, isso pro QB sofrer uma lesão de perder a temporada é 2 palitos. Tipo, um pass rush vindo livre pra cima do cara com toda a velocidade. Né? O Dini E o pass rush, no caso, era o Nick Bolsa, né? ainda desse calibre. Então, assim, é, falta o apoio de jogo corrido, falta. Assim, se o Sanhal entrasse, que eu acho que não vai entrar, é, esses problemas ainda estariam lá. E o Sanhal não ia resolvê-los. Então, assim, eu acho só que, tipo, colocar o Sam Howell é meio que um tiro de misericórdia, tipo, vamos ver. Realmente a temporada já foi pra casa de chapéu, então vamos ver o que é que dá aqui e tal. Justificar um pouquinho essa troca que a gente fez pelo Howell, que a gente falou tanto, pá. Eu acho que seria mais nesse ponto. Isso não quer dizer que eu acho que o Dino Smith seja um bom jogador, eu sou um dos caras que mais critica, né, o Dino Smith. Ou que ele está jogando bem. Mas eu não tenho também confiança no Howell. E tem problemas no ataque aí que ele não vai resolver. Então, por exemplo, enquanto a OL não jogar melhor, como você perguntou, tem como resolver esse problema da OL? Com nomes, não. Mas, por exemplo, a OL pode começar a cometer menos faltas, começar a jogar mais de forma conjunta, diminuir esse número de pressões. Então, assim, tem ponto de melhoria. Mas vão passar muito pelo um coaching staff, e esse coaching staff é novo. Será que ele tem costas aí para aguentar e fazer, dar esse turnaround aí na unidade? Essa que é a grande questão. O... Só para encerrar o assunto do jogo, rapidinho, prêmios de melhores e piores, né? O prêmio Steven Larne e The Astrid. Dá para dar um prêmio para alguém melhor? Deixa eu pensar aqui. O meu pior, eu fico com o Dino Smith. Eu fico com o Dino Smith como pior.
Bastante gente foi mal, tá? Mas é assim, apesar de não concordar que o Dino seja tão ruim, acredito que ele é bem quarterback mediano mesmo, mas dava para ter feito mais nesses jogos. É assim, Então, tem muita principalmente com os gente. 49ers, eu coloco ele como o pior em campo. Tem, Melhor, eu particularmente não consigo trazer ninguém, não. Não tô lembrando de alguém que fala, nossa, pelo menos esse se salva hoje. também não lembro nenhum ofensivo. Defensivo tem vários que jogaram mal, né? Do outro lado. Então o Leonardo. Eu acho que o Leonardo Williams jogou bem até cometer aquela falta. Conseguiu algumas. Foi um dos poucos que conseguiu algumas pressõezinhas, assim, mas nada que foi um super destaque. Mas aí você tem o Jonathan Hanks que jogou muito mal, o Jaron Baker jogou muito mal, o Julian Love jogou muito mal, o Ryshawn Jenkins, meu Deus do céu, que partida horrorosa dele, assim, de dar vergonha alheia. Ver os erros que ele cometia, né? Tipo, erro de tackle, erro de ângulo de tackle, erro de marcar a mesma zona que outro cara e deixar alguém livre. Então, assim, todos os tipos de erro que um jogador pode cometer, ele cometeu nessa partida. Perdeu um sec, né? Jogado. Então, assim, o Russian Jenkins foi terrível. Eu vou colocar o Jenkins aqui como o D. Eskridge da partida, né? Que por falar em D, poderia ser o D. Williams também, que tem sérios problemas, assim. Mas esse é um prêmio que deveria ser igual aquele negócio de empresa, né? Tipo, cada um vai pegando uma porcentagem aí das ações, porque tá bem pulverizado aí esses culpados. Essa semana tivemos mais precisamente ontem, tivemos a primeira movimentação do Seahawks em busca de jogador depois que a temporada começou. Trocamos pelo Roy Robertson Harris, defensive tackle, e mandamos uma sexta rodada de 2026 lá para o Jacksonville Jaguars. E Bom, aí, esse cidadão aí vai melhorar a nossa linha defensiva? eu tava assistindo os 6 primeiros jogos dele esse ano, lá pelos Jaguars. Ele me lembrou muito o Jaron Reed. Assim, ele tem o estilo do Jaron Reed. É um cara que briga muito ali na DL, no meio da DL, assim, não é um cara que se deixa ser bloqueado com facilidade. Ele tá sempre lutando. Às vezes consegue uma boa jogada, mas não é um cara que vai te dominar aí em vários sacks, não vai abrir. O contrato dele, essa troca inclusive deve ter duas motivações, das duas uma. Ou o time não gostou dos reservas de Jaron Reed, por exemplo, Mike Morris, Miles Adams, Cameron Young, ou os Seahawks querem ver mais o Jaron Reed jogando por dentro, ali como no tackle, já que o Jonathan Hanks jogou tão mal. Ou até os dois motivos, né? Mas assim, é um cara bom de rotação. Eu acho que fatalmente ele deve ser cortado no final do ano, porque os Jaguars renovaram o contrato dele no começo da temporada. É, e aí esse ano ele tem um custo de acho que 1 milhão e pouco pro Seahawks, acho que 1,7, uma coisa assim. E ano que vem e no outro ele tem mais de 7 milhões que não são garantidos. Então assim, com todo respeito, um cara que é trocado por uma sexta rodada de 2026 não vai fazer uma temporada em 10 jogos numa defesa caindo aos pedaços que vai justificar custar 7 milhões no ano que vem e no outro. Né? Então, assim, ou o Seahawks deve reestruturar o contrato dele tal, para dar uma baixada nesse valor, vão cortar e depois trazer ele de volta, não sei. Mas eu acho que é um cara que chega para agregar sim. Até porque ele também tem essa versatilidade, permitir também que o Leonard Williams jogue mais snaps, o Jaron Reed jogue mais por dentro, foi uma coisa que funcionou muito no ano passado. O Jonathan Hankins vem de 2 partidas bem ruins. Então, assim, não é nada que vai mudar a nossa história, assim, mas foi uma boa adição de rotação por um valor muito, muito, muito baixo.
Na sexta rodada de 2026 ainda. Então, assim, o Seahawks, inclusive, não era uma troca que eu esperava, porque eu acho que linebacker, safety, em interior de linha ofensiva eram até mais gritantes em quantidade, né, de necessidade que o Seahawks tinha, do que o interior de linha ofensiva. Né? Talvez até um edge fizesse mais sentido do que um defensive tackle. Né? Mas acho que foi uma troca boa. Não dá pra colocar esperanças que ele vai mudar alguma coisa, mas assim, é um cara mais brigador, né? Mais pra às vezes essa mentalidade, né? Como é que o pessoal da gringa chama de dog, né? De tipo, brigar ali meio que contagia os outros caras e tal. E aí já tem o Jerry Reed que tem essa mentalidade, o Leonard Williams também. Vai ter que, querendo ou não, o Byron Murphy volta, né? Provavelmente volta, né? E aí a gente vai começando a ficar saudável, né? Então, assim, essas partidas também, a gente tinha várias pessoas no Injury Report, né? Acho que pode até colocar aí pra gente fazer a transição já pra prévia, o Injury Report Só, de só, hoje. só antes da prévia, essa notícia tá lá no Apenas do Mar, então, se quem quiser completinha, tá lá. E outra que soltamos agora há pouco também, que também está lá no Apenas do Mar, é dois jogadores que foram para IAR, né? Ontem o Art Burns foi para IAR e hoje o Rachel Jenkins, surpresa, porque ele não perdeu nenhum jogo, também foi para IAR. O Jenkins que jogou todos os snaps na temporada até aqui, agora vai perder 3 semanas, né? 3 semanas e 3 jogos, para nossa baia depois. E então, só essa notícia rapidinho aí, que agora O há Leonardo pouco. até falou aqui, João, já falou da troca do DT, perguntou sobre o Walker Little, é um offensive lineman do lá. Ele até tá no meu texto de hoje, eu coloquei alguns possíveis alvos de trade deadline. É um cara que eu pensaria também, porque eu acho que é barato. Na verdade, assim, o time dos Jaguars é um time que deve trocar ainda algumas peças, eu acho, daqui pro trade deadline, porque não vai muito longe. Foi amplamente dominado pelos Bears, eu acho que também deve perder dos Patriots na próxima semana. É, então lá tem os nomes como Devin Lloyd, Andrew Cisco, que acho que fazem sentido. O Walker Little também eu acho que daria um upgrade ali de reservas. E é como eu estou dizendo assim, o Forsyth já é um cara que já tá jogando mal, né? Então assim, fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura, né? Então assim, o Forsyth não vai virar o Lane Johnson daqui pra semana que vem, né? Então ele vai continuar sendo o Story Forsyth. Não for ajustado, ele é um cara que é o right tackle, era para ser o right tackle 3 do time, né? E está sendo o right tackle titular. Então eu acho que o Seahawks deveria investir aí na linha ofensiva. E o Walker é uma boa opção porque ele pode jogar nos dois lados e nas duas funções. Então assim, também não é um cara que, esse cara aqui é titular em toda a liga, então não. É um cara que seria uma troca bem parecida com a do Roy Robson Harris. É, Se bem que o Harris ainda tem mais currículo aí, mais tempo de jogo. Mas seria algo nesse tipo, assim, melhorar um pouquinho uma coisa que está muito ruim. E às vezes essa melhora, mesmo que pequena, num setor que está tão ruim, acaba ajudando. Então vamos lá, vamos falar do jogo dos Seahawks no próximo domingo, às 2 da tarde, contra o Atlanta Falcons lá em Atlanta. Jogo com transmissão do Game Pass e também da Rede TV, isso mesmo. Rede TV que transmite a NFL faz uns 3 anos, acho que transmitiu um jogo do Seahawks só, ou dois. Então tá aí Confesso que eu mais um nunca. jogo que eles vão estar transmitindo no, no Confesso que domingo. eu nunca assisti o jogo lá na Rede TV.
Não, Mas o tô pensando. Marcelo Duarte, o narrador principal, vai estar narrando o jogo do Corinthians no rádio, então vai ser o Napoleão de Almeida, comentário de Golim e Pet dos Reis. Tô pensando em dar essa chance à Rede TV nesse domingo. Inclusive, torcida dos Silvos, vamos subir a audiência. A audiência dele está acho que é 0,1, 0,2, está baixa esse ano. Vamos lá bater um 0,5, mostrar que a torcida dos Silvos Com é uma certeza. das mais fortes do Brasil. E já, já no assunto do jogo, agora há pouco tivemos a IAR, a IAR, perdão, o Injury Report solto no, no Twitter. E aí a gente já começa a ter ideia dos jogadores lesionados para domingo. O, o nosso safety, o Jenkins, como a gente falou, está na IR, junto com o Art Burns. E hoje não treinaram o Forsythe, o Bradford, o Trey Brown, o Rick Woolen e o Laviska Shenault Jr. Ou seja, Destaque dos positivo. cinco que não treinaram, quatro titulares, né? No bom, no ruim, quatro titulares. E cinco se contar que o Laviska é o titular dos times especiais para retorno. Ele é o Dee Williams que é o titular, né? Ele tá ali como o dois, né? Que ele acaba botando dois no fundo ali, mas se você realmente contar, seriam cinco titulares aí. E destaque talvez positivo seja o Byron Murphy voltando aos treinos aí mesmo que de forma limitada. Ontem, né, na terça-feira não tem Jury Report, mas teve informações que ele treinou também. Então começo a apostar que ele deve voltar no domingo. Vamos ver aí como vai ser nos outros dois treinos, mas acredito que ele deve voltar no domingo. E se manter a perspectiva, acho que o Ula ainda não volta, tá? Se já não treinou no primeiro da semana, dificilmente ele vai ter condições de voltar no domingo. E isso aí preocupa muito, porque o Trey Brown jogando muito mal, mas também tá aí no Injury Report, também não sabemos como é que ele volta. O Nehemiah Pritchett não me inspirou nenhuma confiança. O Art Burns fez a melhor partida dele como um Seahawk, e aí já foi pra Injury Reserve. Gastou Se tudo não no. voltasse desses corners que estão machucados, ninguém jogava, a gente vai ter o quê? De Williams e Pritchard, um de cada lado, é isso? Seria isso, né? Mas eles vão levar alguém Deus nos proteja. do Practice Squad pra isso. Pra lá eles até trouxeram mais um cara pro Practice Squad. Mas assim, nem os nomes que tem lá também não inspiram muita confiança, né? O Josh Jobe e o Fion Hicks. É, não inspiram também muita confiança pra jogar no outside ali. Mas realmente a secundária preocupa muito porque o grupo de recebedores dos Falcons é bom, né? O Drake London, o cara que veio dos Bears, Ranel Mooney, tem caras que são bem produtivos. O ataque dos Falcons começou a usar bem o Kyle Pitts, finalmente, né, depois de escolher o cara dentro do top 10 e subutilizar ele. Então é mais uma ameaça para o jogo de linebackers e safety, que a gente tem jogando muito mal. E ainda vai ter um safety reserva, né? O Kevin Wallace, né? Vai ser era o reserva, né? Vai virar o titular agora. Com essa saída do Rashawn Jenkins. É, então é algo para realmente ficar de olho. Acho que é, os Falcons levam vantagem em amplos aspectos, né? Primeiro de estar numa situação melhor, é, ter um ataque mais organizado, tá mais saudável. Eu acho que hoje no Injury Report o único titular que estava lá dos Falcons era o Justin Simmons, o safety. Então acho que está um time bem mais saudável. E o Lon não teve E concussão, né? O Vinícius já falou aí. quem teve Ele voltou condição? a treinar? O Lon, o wide receiver. Eu não vi ele no report de hoje, mas eu posso ter perdido. O RB perguntou se o Witherspoon não pode jogar no outside. Ele já jogou, né, nesse jogo contra os 49ers, né? O Artie Burns jogou por dentro e ele jogou por fora. Só que o Se problema ele é que jogar agora no o Burns. outside, quem que joga de níquel? Exato. Aí vai ficar sempre o cobertor curto, né? Kobe Se tirar Bryant? ele do.
Pode ser o Kobe Bryant, pode ser o Kevon Wallace, e eles botam o Kobe Bryant de safety, não sei. Talvez, talvez seja isso. Talvez eles gostem muito de algum do practice squad jogando nisso aí, que eu não acredito que seja. Jogando de níquel. Que mais? Sim, aí voltando, tem esse grupo bom de wide receivers contra uma secundária que pode ser quase toda nova ali, tirando o Witherspoon e o Love, mas o Love ainda está aí nessa lista, mesmo que como full, né? Ele aparecer aí quer dizer que tem alguma coisa que não está 100%. Em contrapartida, a nossa DL parece estar ficando um pouco mais saudável, né? O reforço do Byron Murphy é muito importante no jogo terrestre, né? Também no pass rush. Quem sabe é a chavezinha aí que está faltando. E vai ser um baita jogo na DL, nas trincheiras, né? Porque a OL dos Falcons é muito boa, principalmente no jogo corrido. Então, assim, a DL vai precisar jogar bem. E depois vai ser um. Como é. A gente fala aqui no Nordeste, né? Briga de foice e de cego, né? Que é a OL dos Seahawks contra o pass rush dos Falcons. É um dos maiores problemas do time de Atlanta. Essa pressão ali no front seven. Não trocaram pelo Judon, mas o Judon não é um cara que é super saudável. Então, assim, fora do Judon tem alguns problemas para pressionar. E só que eles vão estar enfrentando uma OL fraca. E aí, é o pass rush fraco que vai bater a OL fraca, ou a OL fraca que vai parecer forte contra o pass rush fraco? Então, assim, tem essa questão. E assim, no mundo de hoje, a OL poderia ser o Charles Cross, o Laken Tomlinson, o Connor Williams, o Chris Haynes e o Michael Terrell, né? Eu acho até que eles botariam o Jason Peters, né? Lá do Practice Sim. Square. Mas assim, o lado direito deve ser todo novo. E aí, será que vai ser, é como eu tô dizendo, não, vai ser uma briga muito difícil de ganhar no outro, né? A OL dos Falcons contra a nossa DL. Que assim, a nossa DL tem bons nomes, né? Byron Murphy, Leonard Williams, Boy Maffey, Derek Hall. Só não vem Irmão jogando tão bem. Jones. Mo Jones. Só não vem jogando tão bem. E do outro lado vai ser uma briga para ver quem vai ser o menos pior, né? Porque a OL de Seattle tem sido uma das piores unidades da liga. A PFF hoje atualizou o ranking, né? E ele caiu acho que da 27 para 29, né? Entre as piores. Confesso que eu nem vi quem foram os outros três, porque para ser pior do que essa linha de Seattle aí tá perigoso. E o pass rush, como eu falei, o pass rush dos Falcons tem sido, acho que, o principal problema deles. Mesmo eles têm uma secundária muito boa, né? O AJ Terrell, o Justin Simmons e o Jesse Bates, né? Lá de safeties. Então, assim, vai ser. Vamos ver se quem vai conseguir ganhar essa briga que ninguém tá conseguindo ganhar. O Falcons desde a semana um ele levou 20 pontos, mais 20 pontos todo jogo. E o ataque também produz bastante, né? 38, 36 nos últimos dois jogos, um pouco menos antes, 26, 17, 20. A gente pode esperar um tiroteio nesse jogo? Vai ser tipo aquele Seahawks e Lions de 2022? Eu acho que, Porque assim, você já falou da linha defensiva, a secundária dos Lions também não inspira nada. E a defesa dos Seahawks também não me inspira em nada. eu acho que Se só o não pode Dino, ser se o aquele porque Dino aparecer, se aquele o jogo era Dino mais das equilibrado. primeiras semanas ele voltar a jogar, o Dino do contra os Lions voltar a jogar, nosso ataque tende a marchar no cão. E aí dá pra Sim, tentar ganhar o jogo aí, né? tem uma chance, sim. É porque eu acho que o jogo não vai ser tão parelho
como era aquele Lions, acho que estava mais próximo ali, o estilo de jogo. Os Lions ainda não estavam tão quentes como eles estão agora. Mas tem uma chance de, tipo, principalmente o ataque dos Falcons é um ataque muito vertical. Tem um monstro de duas cabeças ali no jogo terrestre também, né? O Bijan Robinson e o Algeia, que tipo, correm muito bem com a bola. Então, tem O Bijan um. Robinson mais de 200 jardas contra os Panthers. Jesus do céu. Imagina o que ele vai fazer com a defesa desse Seahawks. Então, quem gosta de apostar no over, né? O under, eu acho que tá mais pro over aí na pontuação. O, o Leonardo Rodrigues até lembrou aí, o Bryant pode jogar de outside também, né? Era a posição de origem dele, Original, né? cornerback. Mas nunca deram essa chance pra ele, né? Então eu não acho que vai ser agora. Às vezes, se não tiver ninguém, né? Vai aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo. Algo mais, Ale, para falar do jogo, para falar dos Seahawks, né? Não, também fechou. Vamos torcer aí para pelo menos ter o Byron Murphy de volta. Se puder ter o Woolen de volta também, eu agradeço. E aí aumenta um pouco as nossas chances, né? Bastante. E vamos torcer também para vir, né, aparecer o Dino Smith do jogo contra os Lions, o Dino Smith de 2022. É, Lembrar também que a gente teve mais tempo agora, né? São 10 dias pro próximo nós tivemos jogo. 10 dias, dá para Depois, recuperar a galera que estava meio baleada, deu para treinar mais. Se o Hulk tinha jogado 3 vezes em 10 dias, ele agora fica 10 dias sem jogar, né? A tabela da NFL é uma beleza. sem sentido nenhum. Então não estava tendo muito tempo para treinar entre os jogos, depois ali dos Lions principalmente. E muita gente estava lesionado. Acho que dá para tentar fazer um jogo melhor. E até já entrando no ramo dos palpites, a gente ganha domingo, hein? Tô sentindo isso. Se bem que eu sinto quase todo jogo que a gente vai ganhar. Mas Não tem jogo que tu não sinta isso. vai ser 36-35, com o field goal do Myers no finalzinho. Eu acho que vai ser 37-20. Possível? Pros Falcons. E aí, chat? Fora de casa não. Palpites, 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 palpites. Não me deixem sozinho nessa de que o Seahawks vai ganhar, não, por favor. É, Vamos lá, gente, diga aí. Algum outro jogo que é palpitar, Lê, da rodada? Tem um bom jogo, Lions e Vikings, quem ganha? acho que vai ser um jogo bem duro, né? Mas eu confio mais nos Lions. Mas assim, uma vitória que. Se os Vikings saírem com a vitória também não é. Pra mim não é loucura. Mas eu acho que os Lions vêm de uma baita vitória, né? Mas essa perda aí do Aidan Hudson na defesa pode ser um ponto de atenção bem forte, né? Pro futuro aí dos Lions nessa temporada. Tem os Chiefs e 49ers, né? Chiefs e 49ers. Esse era o jogo do jogo que eu ia falar. Vai ser um jogo duro, vai ser no Levi Stadium, né? Mais um jogo que poderia ser Sunday Night, né? E vai estar aí o poderosíssimo. Cara, em que momento que momento lá em maio, quando saiu o calendário, a NFL achou que Jets e Steelers seria o melhor jogo para Sunday Night? Eu entendo Aaron que eles Rodgers e deixam jogos Russell Wilson. bons para fazer a média também com a CBS e com a Fox que passam os jogos da tarde. Por exemplo, os Chiefs e 49ers acho que foi o jogo da Fox. Mas caramba, né? Jets e Steelers. Eu Mesmo que acho que era Aaron assim, Rodgers versus pensaram Russell em Aaron Wilson. Rodgers e Russell Wilson tal, que poderia ser titular, né? Inclusive pode ser titular nesse jogo agora. É, parece que vai ser titular, inclusive. Então talvez tenha passado por aí, mas realmente O opções Leonardo Rodrigues bem falou 27-20 para os Falcons e o Fernando Sindarim 27-23 para os Seahawks. é isto. Eu acho que vai ter mais pontos, gente. Vai ter mais pontos.
Só a última coisa aqui para a gente encerrar, aproveitar que Elton Oliveira lá do Seahawks do Brasil está presente. Você falou um pouquinho, mas acho que vale repetir para a audiência rotativa do rádio. Roy Robinson será defensive tackle ou outside linebacker? Ele Defensive jogou de tackle. outside já algumas vezes, de edge? Não, ele jogava como Ed numa defesa de 4-3, né? Numa defesa de 3-4, não jogava como Ed, não. Então ele vai ser defensive tackle. Ele até falou hoje que o McDonald's falou, né? Que ele vai ser um cara que vai jogar ali pelo gap B. Né? Então, o gap B é o espaço entre o guard e o tackle, né? Então ele basicamente vai ser um tree tack. Então um defensive tackle mesmo, mão no chão. Ele vai Provavelmente. ser uma formação dime com 5 jogadores na linha. Ele seria de um lado, seria ele possivelmente de um lado, o Byron Murphy de outro e talvez lá, o Leonard Williams até de nose tackle, ou tira o Murphy aí, coloca ele Williams e volta o Ranskis ou Não, não Murphy sei se de o nose Harris vai tackle. ser titular. Não sei se o Harris vai ser titular, não. Acho que talvez o que ele queira seja o Reed nos tackle, de um lado Leonard Williams, do outro Byron Murphy, Boye Maffey e Derek Hall. E aí o Robertson como um reserva imediato aí pro Byron Murphy, pro Leonard Williams, né, nessa rotação. É, eu acho que Considerando deve que o ser. Reed vá para começa a jogar de nose tackle mesmo, a gente para right end e left end, né, as posições do Maiden, a gente teria hoje o Byron Murphy, o Leonard Williams e agora o Roy Robertson, né? Teria Isso. três para duas O Drummond posições. Jones também quebra um galho ali, E né? o Mas eu Draymond acho que Jones também. mas eu acho que com a chegada do Robertson ele deve jogar mais aberto, ter mais snaps aberto do que por dentro. Até porque a gente perdeu o Tilano Osso, né? Que foi pra IR. Então os edges da gente é o Boemafer, o Derek Hall, Travis Gibson e o Jones aí, que é tipo um híbrido, né? Então é isso, né? Só uma mini notícia que não é notícia. O, o DK Metcalf deu entrevista hoje à tarde e ele assumiu a culpa pela interceptação do jogo contra os 49ers. Inclusive, essa análise tem no vídeo de ontem, tem um vídeo no que saiu na sexta-feira, um short só com análise dessa interceptação. Para quem não viu ainda, pode dar uma olhada depois. O Dino tinha assumido a culpa na coletiva de pós-jogo e agora o Metcalf assumiu a culpa. Ele falou aqui, ó, definitivamente minha culpa. Abre aspas, fecha aspas. Algo a comentar disso? É só que eu não me lembro do Dino ter assumido a culpa, não. Ele deu uma resposta até seca. Quando perguntaram na interceptação, ele mandou o cara assistir o tape. Eu não sei vi ele assumindo muita culpa, não. Mas como a gente falou ali, o DK tinha cometido o erro dele ali, de ter achado. Então assim, faltou realmente sinergia entre os dois. Mas quem quiser saber mais sobre isso aí é só assistir a análise e os shorts aí que tá aí no canal. Inclusive deixa o like. E João, só para finalizar, o injury report completo dos Falcons foi o Lorenzo Carter com concussão, Justin Simmons com a zona posterior da coxa, Troy Anderson, linebacker, no joelho, não treinaram hoje. O Bijan Robinson teve descanso, o Matthew Judon também, Nate Laidman. Ian Robinson podia não jogar, né? Não Seria reclamaria, tipo não. dar uma poupada nele e tal. E o Antonio Hamilton, então o Drake London não apareceu sequer no injury report. Então acho que já deve ter passado o Eu dei uma protocolo de olhada aqui, o concussão. Drake Long, ele sofreu a concussão contra o Tampa Bay, no jogo uma Ah, semana antes. então E já deve estar. aí ele ficou uns dias fora, mas ele chegou a jogar contra os Panthers já no domingo. Só um número bonito que eu achei aqui no Twitter para finalizar a nossa linha ofensiva. Stone Forsythe cedeu 35 pressões. Isso ranqueia ele em número 115 entre 115 tackles. Charles Cross cedeu, Charles Cross cedeu 19 pressões. Isso ranqueia ele
em 113 dos 115 tackles. Quem deu Anthony, 114, por curiosidade? não tenho Não aqui. tem? Anthony Bradford cedeu 18 pressões. Isso ranqueia ele entre 90, com o número 99 entre 101 guards. E o Laken Laken Tomlinson. Tomlinson cedeu 16 pressões, que deixa ele ranqueado em 95 entre 101 guards. Então a gente teve os 6 piores, no mínimo, né? Os 6 piores em 4 posições das 5 da web. Então assim, realmente é bem difícil fazer futebol dessa era. Não tem como jogar e para quem quiser dá para até usar isso como para passar pano pro Dino Smith, cara. Será que o Mahomes com essa OL faria alguma coisa? É, faria. O Mahomes faria. Tem uma galerinha aí mais mediana que também não faz. Sim, sim. É Mas não isso. faria muita coisa. Falei muito sobre o Dino no Rapinas Inside, né, que saiu no sábado. Então, olhem, quem não viu ainda, olhem lá depois. Muito obrigado a todos, Fernando, Leonardo, Elton, o RB, o Vinícius, o Fábio, todos que participaram no chat aí, se eu esqueci, ó, o Darlan estava no começo, a Micaele também. Todo mundo que assistiu a gente, quem vai assistir depois no Spotify, ouvir no Spotify, né? Quem vai assistir também aqui on demand via YouTube, ela fica aqui para sempre. Essa live, esse Razocast. Falamos muito sobre os Seahawks e domingo tem mais, 2 da tarde, Seahawks e Falcons, Rede TV da Zon com o Game Pass e tempo real nas redes sociais e a cobertura completa aqui no Rapinas do Mar. Muito obrigado, gente. Boa noite, Go Hawks. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks! Encerrar.